é. Amém, queridos? Essa igreja é uma igreja generosa, é uma igreja abençoada, é uma igreja que responde aos apelos, é uma igreja que, de fato, converteu o coração, mas também converteu o bolso, porque Deus tem uma bênção sobre a sua vida. Amém, queridos? Mas a primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que essa pregação não é para todos. Não é para todos. É preciso de ter revelação para poder ouvir o que eu vou falar hoje aqui. Quantos querem aprender a palavra de Deus? Nós vamos tirar a oferta no final. Mas eu louvo a Deus porque nós não pregamos sobre esse assunto num dia de necessidade. Num dia que nós estamos endividados. Porque nós não estamos. Você pode falar amém por isso? Não estamos precisando. Não estamos necessitando. Não estamos com a conta vermelha, apesar de que também não está muito positiva. Mas não está vermelha. Amém? Dá para pagar as contas. Mas eu vou te falar, muitas das vezes acham que nós pregamos sobre dinheiro na igreja para tirar o seu dinheiro. E essa é a voz que o diabo coloca na sua cabeça. O pastor quer pegar o seu dinheiro. O pastor quer roubar o seu dinheiro. Mas eu vou te falar, meu querido, quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, Deus não está roubando nada de você, Ele está te abençoando, Ele está entregando algo nas suas mãos, entregando uma semente para que possa germinar e possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Você consegue receber isso em nome de Jesus? Mas muitos irmãos, eles ficam com o coração fechado. Então, essa palavra não é para você. Essa palavra é para aqueles que querem prosperar no Senhor. É para aqueles que querem ver a sua vida financeira sendo mudada. É para aqueles que querem ver, a sua prosperidade avançando e se tornando bênção no reino de Deus. Tem muitos irmãos que só pensam em receber. Quem me dera se eu ganhasse, quem me dera se eu recebesse, quem me dera se eu ganhasse uma cesta básica dessa. Olha, se você precisa, nós vamos te dar. Porque ninguém da nossa igreja passa necessidade, amém, irmãos? Se nós soubermos, ninguém passa. Ninguém na nossa igreja tem a conta de energia cortada. Ninguém na nossa igreja tem a conta de água cortada. Se tiver, é porque está calado. Porque se abrir a boca, nós vamos pagar para você a sua conta. Amém? Porque nós somos uma igreja próspera e abençoada. E se eu fizer 2 ligações, eu levanto a oferta e pago a sua conta. Mas o alvo não é você apenas receber. O alvo é você dar. O alvo é você poder ter condições de falar, pastor, está aqui 2 cestas básicas. Pastor, está aqui 1 cesta básica. Pastor, está aqui a minha oferta. Está aqui a minha contribuição. Porque isso nos fala de prosperidade. Quantos querem ser prósperos aqui? Amém? Quem não levantou a mão não vai ser próspero. Vou te dar mais uma chance, porque eu sou um pastor bom. Quem quer ser próspero aqui, diga amém. Aleluia, agora eu senti firmeza. Está comigo aqui hoje? Eu sei que talvez vai ter poucos amém aqui hoje, mas eu preciso de pelo menos uns 3 pentecostais, canela de fogo, para dar uns glória a Deus bem alto. Uns aleluia. Amém? Aleluia. Então, você que deseja ser próspero, não somente na área da saúde, não somente na área da alma, mas também na área financeira, essa palavra é para você. Por quê? Porque Deus precisa prosperar você, para prosperar o reino de Deus. A igreja só vai avançar se você avançar financeiramente, se você prosperar financeiramente. Aí muitos falam, pastor, mas nós somos uma igreja que prega a graça. Olha, tem 2 anos que eu estou aqui nessa igreja, pastoreando os irmãos, e vou ficar até o final da minha vida, em nome de Jesus. E eu nunca tirei um culto para falar sobre esse assunto. Primeira vez que estou fazendo hoje. Aí muitos falam, pastor, o senhor voltou para a lei? O senhor agora voltou para a lei de Moisés? São 2 anos pregando a graça. O senhor vai tirar um culto para falar de dízimo e de oferta? O senhor voltou para a lei? Não, nós não voltamos para a lei, amém? Nós continuamos na graça. E a pergunta é, na graça, você precisa devolver o seu dízimo? Não. Precisar não, mas você pode devolver o seu dízimo. Você tem o privilégio de devolver o seu dízimo. Você tem a graça de devolver o seu dízimo. Vou perguntar de novo, na graça, você precisa devolver o seu dízimo? Não.
Porque você não está mais debaixo de ameaça, de maldição, do devorador, cortador, do migrador. Porque tem irmão que devolve o dízimo com medo. Não, se eu não der o meu dízimo, o pastor diz que eu vou ser amaldiçoado. O pastor diz que se eu não der o meu dízimo, o migrador e o cortador vão vir na minha casa. Não, é muito ruim você fazer isso. Se você devolve o dízimo por medo, não faça isso. Faça por revelação. Faça porque você ama a obra do Senhor. Faça porque o seu coração está nessa obra. Essa conversa de você devolver o dízimo por causa de ameaça ou medo de maldição é igual aos milicianos. Miliciano do Rio de Janeiro. Como é que funciona a milícia no Rio de Janeiro? Não sei se tem algum carioca aqui, se tiver, sabe como é que funciona lá. O miliciano, o que é um miliciano? É o policial corrupto. Ele chega na padaria e fala, olha, eu vim aqui te oferecer um serviço. Eu vim aqui te oferecer uma proteção. Que é isso? Que é essa proteção? Não, é o seguinte, olha, eu vou fazer a guarda da sua padaria, vou passar aqui em frente todo dia, e nem o bandido vai roubar a sua padaria, porque eu vou te proteger. Aí o padeiro fica feliz e fala, uau, glória a Deus, o que eu tenho que te dar? 10%. De tudo que entrar na padaria, você vai me devolver. 10% e eu vou te proteger. Aí o padeiro fala, uai, tá bom, mas se eu não der os 10%, o que acontece? Aí o miliciano fala, não, aí, além do bandido vir roubar você, eu vou vir cobrar a dívida. E vou acabar com o seu negócio, e vou te amaldiçoar, e vou colocar o devorador, e vou colocar o migrador. Não é assim que muitas igrejas fazem? Entrega o seu dízimo, que Deus vai te proteger, que Deus vai guardar a sua casa, que Deus vai guardar a sua finança. Aí o irmão fala, pastor, mas se um dia, se um mês eu não der o meu dízimo? Aí o pastor fala o quê? Aí Deus vai vir acertar as contas com você. Aí ele até muda a voz, né? Deus vai vir e vai pegar o seu filho, e você vai dar o seu dízimo na farmácia, e vai dar o seu dízimo no hospital, e vai dar o seu dízimo no bar. Então, é todo um terrorismo para você dar o dízimo. Nós não fazemos isso aqui. E se algum dos meus discipuladores fizer, que não vão fazer, porque nós não temos essa revelação. Nós não temos esse entendimento. Eu nunca vou pedir o dízimo para você te ameaçando, falando que se você não der, o diabo vai entrar na sua casa. Ou Deus, ele vai vir e vai amaldiçoar você. É muito pesado ser crente assim. É ou não é, irmão? Seja honesto. Você já foi de igrejas assim. Você já foi de igrejas que você dava o dízimo por medo, porque você tinha um medo no coração. Ou às vezes você dava o dízimo por dó, por chantagem emocional. O pastor chega aqui com a calça rasgada, a camisa suja, ele fala, irmão, se você não der o dízimo, essa igreja vai fechar as portas. Você quer que essa igreja feche as portas? Aí ele faz uma voz eloquente, que a minha não está hoje, está bem foé, por causa da gripe. Aí você dá por dó. Não, tadinho do pastor, tadinho da igreja, bora ajudar, bora ofertar. Olha, irmãos, 2 motivos que você não deveria dar o dízimo. Por medo. Se você dá por medo, para hoje de dar o seu dízimo. Ou por dó. Essa igreja não é alvo de dó, essa igreja é alvo de inveja. Ninguém fala amém porque você tem medo de inveja. Você tem medo de inveja, tem medo de olho gordo. Que é isso, pastor? Eu vou te falar, se você quer prosperar, se prepara para as pessoas terem inveja de você. Olha aí, você não fala amém. Ninguém tem inveja de pobre não, irmão. Inveja tem de pessoas que são prósperas. Essa igreja não é alvo de coitadismo. Vamos ajudar a videira, vamos ajudar a igreja. Não, essa igreja é alvo de inveja. Você viu o prédio que a igreja construiu? Aquele povo é muito rico. Deixa eles pensar isso. Eu não desminto ninguém. Fala amém, somos mesmo. Somos prósperos, somos abençoados. Você viu o som daquela igreja? Já entrou com ar-condicionado. Por quê? Porque às vezes não. Sempre que alguém prospera, ou uma igreja prospera, ela é alvo de inveja. Eu nunca
vou me vestir como mulambento para ganhar uma oferta sua. E tem pastor que faz isso. Faz cara de coitado, passando fome, andando a pé, ninguém me ajuda. Não, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou pregar para você todo domingo de terno aqui. Amém? Vou pôr meu melhor sapato, que é o único que eu tenho, e vou vir para você, vou engraxar ele, porque, irmãos, é muito ruim você parecer que quer a dó das pessoas. Não, essa não é a posição de filho de Deus. Filhos de Deus não tem essa posição de coitadismo, de vitimismo, de que ninguém me ajuda. Não, nós não dependemos do homem, dependemos de Deus. Se você encolher a sua mão, Deus levanta 2 para dar mais ainda. Fala, eu não quero dar. Amém, glória a Deus. Deus manda alguém lá de Palmas, lá de Araguatins, lá do Bico Papagaio. Mas a obra não vai parar, porque Deus é o dono da obra. E eu tenho essa confiança, não em homens, mas em Deus. Mas Deus quer nos usar nesses dias, para abençoar a obra de Deus. Amém? Então eu quero falar com você sobre a verdade profética a respeito do dízimo, a verdade profética a respeito do 10. E é uma chave espiritual para que você possa prosperar em Deus. Lá em Lucas capítulo 15, conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Já leram isso na Bíblia? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que também era um filho perdido. 3 coisas que se perderam: a ovelha, a joia, que era a dracma, e também o filho. Na primeira parábola, está lá em Lucas capítulo 15, verso 4, diz que: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, qual que é a porcentagem aqui? 1%. Tem 100, perdeu 1%. A lógica não bate, mas o pastor, ele larga 99, tendo o risco de perder as 99, e vai atrás de uma que se perdeu. Quem que é esse pastor? É o próprio Jesus. Esse é o verdadeiro pastor, aquele que deixa 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Se você fosse a única ovelha no mundo que precisasse dele, ele largaria 99 e ia até você, porque ele é o seu pastor, o seu bom pastor. A Bíblia inteira, a maneira, a simbologia que a palavra de Deus mostra, Deus com a igreja, é mostrando o pastor e a ovelha. Nós somos ovelhas do Senhor, amém, irmãos? E essa é a primeira revelação profética que ao longo da igreja é trazida para nós. Que nós não somos mais bodes, pessoas que não são do pasto de Deus. Nós somos agora ovelhas. Deus resgatou essa mensagem, que nós somos ovelhas do Senhor e que nós estamos nos braços dele, que quando ele nos encontra, ele se alegra. Nós éramos cabritos, fora do rebanho de Deus, mas quando você nasce de novo, você agora se torna a ovelha. E a Bíblia diz lá em Salmo 23, o Senhor é nosso pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar nos seus pastos verdejantes. Você é essa ovelha. A Bíblia diz então que quando o pastor encontra essa ovelha, o que ele faz? Achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Amém? Primeira revelação dessa parábola é a respeito de nós. Que Deus, depois da cruz, nesses 2000 anos de história da igreja, Ele tem restaurado essa mensagem, desde ali da primeira igreja, a igreja de Atos, que nós agora somos ovelhas, e que Ele vem até nós para nos resgatar, com a mensagem da graça. Não é mais agora você que tem que ir até Ele, você que tem que se esforçar para cumprir a lei. Não, o bom pastor deixou a sua glória e veio até nós, morreu na cruz, se entregou por nós e disse: está consumado. Todo aquele que nele crê é salvo. Quem creu nele aqui? Então você é ovelha, ovelha do bom pastor. Mas depois tem uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, que é uma outra parábola profética também.
E fala assim, Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Primeiro era 100 ovelhas, se perdeu uma ovelha, 1%. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? A candeia aqui é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a candeia era uma lamparina, né? Quem já morou na roça aí, sabe o que eu estou falando. Você colocava ali um azeite, né? Um óleo, colocava ali o fogo, e então aquilo lá era a lanterna da chácara, da fazenda. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então essa palavra aqui é o que traz a revelação. Vamos continuar lendo. Varre a casa e procura diligentemente até encontrar. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Quantas dracmas que tinha? 10. Quantos se perderam? Uma. Qual que é a proporção? 10%. Guarda isso aí. Na primeira parábola, 1%. Na segunda parábola, 10%. E a dracma perdida, a dracma é uma joia, nos fala de dinheiro. Essa verdade profética, ela foi esquecida durante muitos anos na igreja. Não sei se você conhece um pouco de história da igreja, mas no começo, na igreja de Atos dos Apóstolos, eles retiravam muitas ofertas. E a igreja de Atos era uma igreja muito rica, muito abençoada. Tanto que tinha irmãos que vendiam casas, vendiam suas propriedades inteiras e entregavam para os apóstolos venderem e então abençoarem a vida da igreja. Tanto que a igreja de Atos dos Apóstolos foi uma das igrejas que mais se expandiu na história. Não sei se você sabe, mas a igreja de Jerusalém chegou a ter 100 mil membros naquela época. E aí então, com a perseguição do imperador Nero de Roma, ela então se espalhou. Houve então a primeira diáspora dos cristãos, que foi também a permissão de Deus, para que a igreja do Senhor, ela fosse espalhada por toda a Europa. E abriu igreja em Éfeso, abriu igreja na região da Galácia, em Roma, Coríntios, e por aí, toda aquela região da Macedônia foi aberto igrejas. Mas, depois que Constantino entrou, e o Império Romano tomou de conta da igreja, apenas a igreja se tornou muito rica, mas os irmãos da igreja eram muito pobres, muito pobres. Então os irmãos não tinham condições, porque a igreja era muito rica, o Papa falava que não tinha salário, mas todo o dinheiro da igreja era dele, e os irmãos ficavam muito pobres. Mas depois, em 1500, na Reforma Protestante com Lutero e outros homens de Deus, a igreja voltou a ter a verdade da palavra de Deus. Mas em relação às finanças, você não vai ver escritos de Lutero, de Charles Spurgeon, de John Wesley, de grandes homens da fé, falando a respeito de dinheiro. Porque houve a reforma protestante, da mensagem da justificação pela fé, as 5 solas, mas a verdade sobre a prosperidade ainda era muito rasa. Tanto que as igrejas eram muito pobres. E não havia expansão do reino de Deus. Por isso que você vai ver nas histórias aí, os famosos sopão, né? Isso aí vem de muito tempo. Até hoje tem muitas igrejas que são assim. Elas vivem de galinhada em galinhada, feijoada em feijoada. Nós também já fizemos isso várias vezes, vamos continuar fazendo. Vamos fazer rifa para levantar a oferta. Vamos fazer galinhada para levantar a oferta. Por quê? Porque isso vem desde a Reforma Protestante. Porque não era ensinado sobre finanças na igreja. Eles tinham vergonha. Por isso que hoje em dia é um assunto tão cheio de preconceitos no meio da igreja. Quando se fala de dinheiro. Porque o diabo não quer que você prospere. O diabo quer que você permaneça numa vida baixa. Numa vida miserável. Mas essa não é a vontade de Deus para você, amém, irmãos? Deus quer que você cresça financeiramente. Deus quer que você não dependa de outros para sobreviver. Deus tem riquezas para colocar nas suas mãos, em nome de Jesus. Então essa revelação do dízimo
ela é muito recente. Talvez tenha algum irmão aqui que já tenha mais de 40 anos de igreja, 50 anos de convertido. Você vai saber do que eu estou falando. As igrejas nos anos 90, nos anos 80, eram pobres também. Não tinha condição de ter um telefone, de ter uma secretária, de ter um prédio confortável para receber os irmãos. Por quê? Porque não era ensinado sobre essa verdade. E os irmãos ficavam confortáveis na sua vida financeira. Mas de um tempo para cá, essa revelação do dízimo e da oferta tem sido algo mais consistente. As igrejas têm falado mais, e você tem visto igrejas prosperando muito mais. Irmãos que têm prosperado para abençoar o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, essa mulher aqui, ela perdeu a 10ª parte da sua joia, porque essa revelação do dízimo também ficou perdida durante a história da igreja. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos voltando a ter essa revelação. Por isso os irmãos têm prosperado, a igreja tem prosperado e o reino de Deus tem avançado. Porque tem pouco tempo que está acontecendo isso. Mas eu louvo a Deus porque daqui para frente nós só vamos prosperar cada vez mais. Vamos crescer como a igreja, vamos avançar, ganhar as pessoas para Jesus e você vai ser instrumento de Deus para isso. A terceira parábola é a do filho pródigo. Quantos filhos que o pai tinha? 2. Quantos se perdeu? 1. Que saiu de casa foi 1. Que é 50%. Que é outra verdade, que está perdida também, que precisa retornar, e está retornando também, que é a revelação da filiação. Porque muitos já hoje entendem que são ovelhas, mas poucos entendem que são filhos. Ovelha é cuidada, filho cuida. Deus está chamando essa igreja para ser uma igreja cheia de filhos. Filhos que honram o Pai, que é o Senhor. Filhos que fazem aquilo que o Pai faz, que é o Senhor. Deus tem levantado uma geração de filhos apaixonados. Ontem nós levantamos 4 líderes de célula. Por que tem irmãos que viram líderes de célula? Porque eram uma ovelha e agora estão tendo a identidade, a revelação de filho. Agora eu vou cuidar dos meus irmãos mais novos na fé. Eu vou me dedicar agora para eles. Tem irmãos que são filhos. E essa revelação, ela só vem por causa da mensagem da graça. Só vem por causa da mensagem do evangelho, da justificação pela fé. Você não consegue ter a revelação de que é filho ouvindo a lei de Moisés. Só dá para você saber que você é filho, sabendo que você foi justificado totalmente pela fé. Amém, queridos? Mas eu quero falar da segunda parábola, da dracma perdida. Quero falar a respeito daquilo que foi perdido, a verdade, a mensagem do dízimo. Não pegue uma experiência ruim que você teve em outras igrejas para determinar a respeito do dízimo. Porque mesmo que existam pastores mercenários, mesmo que existam pessoas que só pensam em dinheiro, o princípio do dízimo, ele continua valendo para nós. Ele continua vindo para o nosso meio para abençoar a sua vida. Por isso não pega uma experiência ruim para determinar a palavra do Senhor. Amém, queridos? E nunca se sinta culpado por não dar o dízimo, porque você não está mais debaixo de condenação, não está mais debaixo de culpa e nem de medo. Se você não tem revelação do dízimo, é melhor que você nem dê mesmo, porque só vai ser abençoado quem der o dízimo com a revelação correta. Pastor, como é que eu sei que eu tenho revelação disso? É quando seu coração queima. Enquanto eu falo aqui, seu coração queima. Você sente algo aí dentro de você falando, eu preciso também viver essa verdade. Teve uma irmã, que ela veio aqui no nosso culto, e ela não é membro da nossa igreja, ela está nos visitando ainda. Agora ela falou que quer ser. Mas ela veio em um culto só, e eu preguei sobre dízimo. E normalmente visitantes que vêm numa igreja, na primeira vez, e o pastor fala de dízimo, ele não volta mais. Essa igreja fala de dinheiro. Ele veio uma vez só e julga nós por ter pregado uma vez.
Mas glória a Deus, são pessoas avarentas, né? E ela veio, e eu sabia que ela era visitante, estava na semana do jejum, e nós pregamos sobre dízimo, sobre oferta. E ela entendeu com uma simplicidade muito grande. Ela falou, uai, se isso é verdade, eu vou fazer também. Ela é empresária, arquiteta, e ela deu um dízimo pela fé, que não podia dar, e deu. E ela depois me mandou uma mensagem, falou, pastor, estou aqui chorando, porque eu estava tão ruim na minha empresa, não tinha cliente, o meu alvo, a minha meta nunca batia no mês. Mas depois que eu dei o dízimo, ela me contando, mandou mensagem, escreveu um texto. Ela falou, depois que eu dei o dízimo, eu coloquei uma meta na minha empresa. E mal acabou o mês, e eu já bati essa meta 2 vezes. Ela não falou o valor, acho que não é para me escandalizar, deve ser muito alto. Ela falou, eu coloquei o valor X e deu 2x. E já fechou com empresas nos Estados Unidos. Olha só, em Araguaína, está fechando com empresas nos Estados Unidos. Vê se isso não é a mão de Deus. Aí você fala, pastor, então quer dizer que é só eu dar o dízimo que eu sou abençoado? Não, não faça por imitação. Teve uma irmã lá em Goiânia, que ela estava na cadeira, igual você está aqui, e Deus começou a entrar em luta com ela. Ela tinha um Fusca, irmãos, um Fusca. E Deus falou para ela, dá o seu Fusca de oferta para a igreja. E ela, mas Senhor, eu só tenho um Fusca, e é um Fusca, eu não vou dar um Fusca para a igreja. E ela rejeitou. E aí o Senhor falou para ela, dá o Fusca, vai lá. E Deus falou, e falou, e falou. E ela, como Jacó, falou, amém. Então foi lá no pastor e falou, pastor, pega meu Fusca. Você vê que a fé dela nem estava uma fé animada, era uma fé falha, mas ela obedeceu à voz do Senhor. Então ela passou uma semana, o irmão dela, que era um empresário de Brasília, ligou para ela, falou, fulano, tá, não sei o quê, vou te visitar. Foi visitar, e aí ela não podia buscar ele, porque ela não tinha carro. E ele falou, cadê seu carro? Não, eu ofertei para a igreja, Deus falou para ofertar. Aí, na hora que ela falou aquilo, Deus falou com ele, para dar um carro para ela. Aí ele falou para ela, qual carro que você quer? Falou, eu quero um que funcione. Se eu apertar no vidro aqui, o vidro sobe, se eu ligar o ar, o ar gele, porque a pior coisa que tem é você ter um carro que não funciona. É ou não é verdade? Meu ar não está funcionando muito bem, não. Às vezes eu estou aqui em Araguaína, aquele calor, de repente vem um vento quente. E não é do espírito, eu acho que é do inferno. Porque misericórdia de calor. Mas Deus vai me dar um carro que funcione, em nome de Jesus. Foi na concessionária e o irmão deu um carro para ela novo, que funcionava, que ligava o rádio, que ligava o ar, que subia o vidro. Zzz, sozinho, sem ser na manivela. Aí ela veio na igreja e contou o testemunho. Pegou o microfone, falou, irmãos, Deus é tão bom, porque eu dei o meu carro e uma semana depois eu ganhei um carro novo. É que a irmã pensou lá embaixo, uai, se ela deu um Fusca e ganhou um Gol, eu vou dar o meu Corolla e vou ganhar uma BMW. Ela fez conta, mas Deus não pediu para ela dar o Corolla dela. Aí ela veio e deu. Por quê? Ela queria fazer, ela fez por quê? Por revelação? Não. Ela fez por imitação. Não deu dízimo por imitação. Não faça porque essa irmã fez e foi abençoada e alcançou uma meta e dobrou a meta. Alguém... Eu vou fazer uma piada política, eu vou fazer não. Dobrar a meta, deixar a meta em aberto. Ela dobrou a meta, aí você pensa, então eu vou dizimar também, porque eu preciso bater minha meta na empresa. Não faça isso, não dê o dízimo por imitação, dê por revelação. Amém, irmãos? Seu coração deve queimar por isso, você deve ser alegre, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, Deus não ama quem dá por necessidade, Deus não ama quem dá por obrigação, Deus não ama quem dá por medo, Deus ama quem dá com alegria. Quantos são alegres de contribuir com essa obra de Deus aqui? Amém, queridos? E quando você tiver essa revelação, Deus vai te prosperar abundantemente. Deus não te chamou para viver no cheque especial, para viver pegando dinheiro emprestado.
Deus não te chamou para viver correndo de credores, de agiota. Isso não é bênção de Deus para a sua vida. Bênção é você emprestar. Não é você ficar pegando emprestado, não é o banco te ligar. Você não quer aplicar esse dinheiro aqui não, nós vamos te pagar tantos % ao mês. Quantos querem essa bênção aí? Bênção é isso. Você sabe que Jacó, Isaac, Abraão, eles eram dizimistas. Muito antes da lei. A lei, ela veio só em Moisés, 432 anos depois de Abraão. E Abraão já era dizimista. Então, o dízimo é da lei? Não. Dízimo é da nova aliança. Porque Abraão vivia debaixo da nova aliança. E a Bíblia diz que Isaac também era um dizimista. E Isaac prosperou muito na vida dele. O que diz lá em Gênesis 26, verso 12? Gênesis 26, verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Quantos querem essa bênção aí? Você coloca uma semente, recolhe 100. Você colocou 1000, você recolhe 100.000. Olha que bênção, você coloca 100.000, você... Nem perdi minhas contas aqui, 1 milhão, 10 milhões... 100 vezes mais foi o que Isaac colhia. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Você não dá para ser abençoado, você já é abençoado, por isso você pode dar. Só é dizimista quem já entendeu que é abençoado. Só é dizimista quem não fica procurando a bênção de Deus, mas quem já entendeu, eu sou abençoado, Deus me abençoa, eu sou próspero, eu sou abençoado. Continua o texto. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Quantos querem ser riquíssimos aqui? Aleluia. Prosperidade nos fala da área holística da nossa vida. É ter uma família abençoada para sentar na sua mesa, tomar café com a sua esposa, ter uma esposa alegre, uma esposa que não te recebe com camisa de político em casa, mas te recebe com uma roupa especial, porque ela está alegre. Só os homens falam amém. Aleluia. Você tem um filho que é obediente, uma filha que é obediente, você tem dinheiro na conta, tem saúde, tudo isso é prosperidade, mas a Bíblia faz questão também de falar que ele ficou riquíssimo, e riquíssimo aqui tem a ver com a área financeira, tem a ver com a área do dinheiro, e Deus também tem isso para você. Possuía ovelhas e boi, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ei, aí não, pastor, eu não quero prosperar. Se é para o povo ter inveja, eu não quero prosperar. Então eu vou te falar, se você não quer que as pessoas tenham inveja de você, não prospere. Não prospere. Porque se você prospera, vai ter inveja sim. E para com essa conversa de que olho gordo, mal olhado. Pastor, ora por mim, eu estou com mal olhado. Meu querido, mal olhado não pega em você não. Amém? Olho gordo não pega em você não. Macumba não pega em você não. Inveja, você é abençoado. Você é guardado, protegido. Deixa o povo ter inveja de você. Você tem que ter esse problema na sua vida. Quantos querem esse problema? Você viu lá, amor, a cara do vizinho para o nosso carro novo? É isso que você tem que ter de problema. Não o inverso. Não a dó das pessoas. Porque as pessoas, elas gostam de ter dó da gente. Né? Falam, oh, você viu lá o fulano de tal? Vive apertado. Vive com dívida. Vive na pindaíba. Oh, coitadinho. Ele fala isso e até parece um ar de que está com dó, mas ele dá aquele sorrisinho no canto da boca, porque é mais fácil chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram. É mais fácil eu sofrer uma dor sua, do que me alegrar quando alguém, ele faz algo bom. Então, meu querido, prepara o seu coração, porque você vai prosperar muito. Os seus vizinhos vão olhar e falar assim, uai, mas ele trabalha no mesmo trabalho que eu, ele está aqui o mesmo tanto tempo que eu, e olha a casa dele, olha o carro dele, o que está acontecendo com ele?
Seus parentes, parente é coisa complicada, hein? Você viu lá, o fulano de tal, só foi comprar um carro novo, nem olha mais na nossa cara. Você viu? Agora porque comprou a sua casa, está metido. Está nada, continua a mesma coisa. Isso se chama inveja. Porque você prosperou e vai prosperar muito em nome de Jesus. Então, meu querido, tem amigos que falam que são amigos, mas quando você prospera, falam que você se acha, que você está metido, que você agora, porque prosperou, não fala mais com os pobres. Tem essa conversa? Não existe isso. É eles que estão intimidados, porque você prosperou, e você vai prosperar sim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu não vou mentir para você, existem abusos em igrejas. E se você não confia na nossa administração como igreja, eu vou te falar com muito amor e carinho. Nós somos muito sérios com relação ao dinheiro da igreja. Mas se você não dá o seu dízimo aqui, porque você diz, pastor, eu não confio no senhor, não confio no seu presbitério, não confio nos seus tesoureiros, glória a Deus, fique em paz. Mas você não deveria ser daqui, porque você não confia em nós. Porque eu estou sendo um empecilho de Deus te abençoar. Está me entendendo? Porque é melhor você procurar um lugar que você confia no pastor, que você confia no presbitério, que você confia na liderança. Porque se você não dizima por causa disso, tem bênçãos que Deus não está derramando na sua vida, porque você não está dizimando. E de quem é a culpa? É minha? Está me entendendo? Por isso, com muito amor e carinho, ande com pastores que você confia, com presbitério que você confia, com tesoureiros que você confia, porque Deus tem uma bênção para derramar sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então é preciso ter um coração movido pelo Senhor, para poder dizimar. Por que Deus não colocou essa parte tão clara no Novo Testamento? Porque muitos falam, pastor, mas não está escrito na Bíblia. Trarás o teu dízimo para a igreja. No Novo Testamento não está mesmo. Está no Velho, mas nós não usamos o Velho como base para isso. Nós lemos o Velho com a ótica do Novo. Tem coisas na palavra de Deus que o Senhor ele não colocou de maneira muito clara. Você não vai achar no Novo Testamento realmente, trarás o dízimo de toda a sua renda. Por quê? Porque o dízimo é para quem tem revelação. Outras coisas, Jesus também não falou. Mas só sabe quem tem revelação, um coração sincero. Por exemplo, Jesus ele veio para fazer o quê aqui na terra? Veio para mostrar que ele era Jeová, o Jeová da antiga aliança, o Deus que criou os mandamentos, o Deus que abriu o mar vermelho. Mas quando ele fala isso no Novo Testamento? Ouve, ó Israel, eu sou o Jeová teu Deus. Ouve, ó Israel, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Ouve, ó Israel, eu sou o grande, eu sou. Ele nunca fala isso, mas ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, aqueles que creem. Então, ele deixava tudo para que as pessoas recebessem com revelação. Tem coisas na Bíblia que só recebe quem tem um coração simples. Você viu que tem muita gente que ele é complexado. Tem muita gente que ele é cheio de argumentos lógicos e até teológicos, né, intelectuais, para não fazer as coisas de Deus. Nós fizemos agora o jejum, 20 dias de portas abertas. No segundo dia nós oramos com óleo ungido. Você acha que eu não sei que tem irmãos que falam assim, para que usar óleo? Esse óleo é coisa de pessoas místicas, não são simples. Nós precisamos ser simples com a palavra de Deus. Se lá em Tiago fala, ungir com óleo o enfermo, vamos ungir com óleos os enfermos. Amém? Tem gente que não sabe brincar, não é verdade? Jesus falou sobre os fariseus, olha, nós tocamos flautas e você não dança.
Nós entoamos lamentações, choramos a morte do fulano e vocês não choram. Vocês estão como um monte de gente sem graça no meio da praça. Tem crente que é assim. Nós entregamos uma chave simbólica e fala, eu não preciso de chave. Eu não sou da Universal, eu sou da Videira. Ele negócio de chave é coisa de misticismo. Ele não sabe brincar. Vamos aprender a brincar, meus irmãos. Entregou uma chave para você, pega essa chave, levanta ela para o céu. Vale a chave da vitória. Derramou óleo na sua cabeça, receba o óleo. O irmão empurrou você, cai para trás. Tem gente que fica assim, não vou cair, eu não vou cair. Quero ver quem me derruba. Pois eu caio mesmo, eu sei brincar. O pastor pegou na minha cabeça, jogou para trás, eu caio no chão. O pastor está fingindo, não estou brincando, irmãos. Estou brincando com alegria. Eu vou te falar, na presença de Deus, eu sempre recebo. Sempre, porque eu estou aberto para receber. Lá em Palmas, lá os pastores foram chamados lá em cima, né? Para o pastor orar por nós. E o pastor deu uma mãozada na minha cabeça. O que eu fiz? Eu caí. Porque se eu ficasse em pé, ele ia voltar. Ia me dar outra mãozada. Pois eu caí logo e ajoelhei. E eu vou te falar, no chão, Deus falou comigo. Deus começou a ministrar, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas depois que eu caí, mas tem irmão que ele é complexado, intelectual demais, esse negócio de orar em línguas, ou línguas estranhas. Não, as línguas não pode orar em línguas não, porque línguas é coisa de assembleiano. Não, nós também somos pentecostal. Não é só da assembleia não, nós também somos. Amém? Então, aprenda a ser simples com a palavra. Se Jesus, ele nos ensinou a respeito do dízimo, mesmo que nas entrelinhas, como está lá em Mateus 23, 23, nós precisamos ser simples com a palavra de Deus. Porque esse princípio está em toda a palavra do Senhor. Então, muitos nos questionam, pastor, o dízimo está ou não está no Novo Testamento? Vou te responder hoje. E nós vamos ceiar no final. Porque o ensino comum dos pregadores que pregam a graça é que não existe mais dízimo no Novo Testamento. Que agora existe só oferta. E eles falam, não, dízimo é coisa da lei. Você tem que trazer tudo para o Senhor agora. Dízimo é só 10%, é só obrigação. Mas você tem que dar tudo para o Senhor. Mas vamos ser honestos. Quem consegue dar tudo para o Senhor? Você consegue pegar o seu salário inteiro e entregar para o Senhor? Você vai comer o quê? Você vai pagar energia como? Você vai fazer as compras do mês como? Isso não é prático. O nosso Deus não é um Deus de bagunça. O nosso Deus, ele é prático, organizado. O nosso Deus, ele está aqui para te abençoar e não para trazer bagunça na sua vida. Por isso, Deus colocou o dízimo para abençoar todo o restante das suas finanças. Pastor, não quer dizer então que o meu dinheiro não é abençoado? Não é, irmãos, eu sinto muito de falar isso, mas o seu dinheiro não é abençoado. Todo dinheiro tem origem iníqua. Vamos repetir isso junto? Fala comigo, todo dinheiro é amaldiçoado. Não, pastor, o dinheiro é neutro. Pessoas más têm dinheiro ruim, pessoas boas têm dinheiro bom. A Bíblia não fala isso. Lucas capítulo 16, verso 11. Diz que se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. Riquezas de origem injustas ou iníquas. O que é essas riquezas? O dinheiro. Todo dinheiro tem origem injusta. Quer ver um exemplo? Bem trivial. Você trabalha, quantos aqui são carteira assinada? Você trabalha talvez lá 8 horas por dia. O seu patrão então paga para você quantas horas por dia? 8 horas. Mas seja honesto, você trabalhou 8 horas por dia? Trabalhou nada. Você foi no banheiro, pegou o WhatsApp, o Instagram, inventou uma desinteria, sai do banheiro depois de meia hora falando, a porta estava ruim, estava nada, estava só mexendo no celular. Não, você é crente, amém? Os outros lá fora. Às vezes o seu patrão sonegou o imposto,
Ou às vezes esse dinheiro que veio lá para você do Estado foi de propina. Você não sabe a origem do seu dinheiro. Mas Jesus colocou tudo no bolo só. Origem injusta. Então nós temos que ser fiéis na aplicação do dinheiro de origem injusta. Para quê? Para Deus nos confiar a verdadeira riqueza. Qual que é a verdadeira riqueza? Qual que é, irmãos? É a sua família. São as almas que nós ganhamos para Jesus. Amém? É a verdadeira alegria. Isso é a verdadeira felicidade. Isso é a verdadeira alegria. Essa igreja mesmo que você participa, ela é fiel na aplicação das riquezas de origem justa. Sabia que nós, como videira, somos também dizimistas? O pastor é dizimista, mas a igreja, tudo que entra na igreja, nós tiramos a 10ª parte e mandamos para a vinha, para pagar contas das igrejas do interior que não conseguem se manter. E Deus tem confiado para nós verdadeiras riquezas. Aqui não falta gente convertendo, aqui não falta líderes sendo levantados. Ontem nós levantamos 4 líderes de uma vez só. Aqui não falta encontro cheio, não falta retiro abençoado, porque a verdadeira riqueza está sobre nós. Mas por quê? Porque nós estamos aplicando as riquezas de origem justa de maneira correta. Então, a maneira de você abençoar o seu dinheiro é separando uma parte para Deus. Isso está lá em Romanos. Em Romanos diz que se forem santa as tuas primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Se você separa uma parte para Deus, todo o resto se torna abençoado. Amém? Isso vem desde o Éden, irmãos. Eu sei que muitos acham que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore só do mal. Era uma árvore só do maligno. Não, mas quem foi que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem foi que criou? Vocês estão em dúvida? Foi Deus, não foi o diabo, não. E no final da obra, Deus falou, e viu Deus que era bom. Então, até a árvore do conhecimento do bem e do mal era bom. Porque foi Deus que criou. Qual que era a direção de Deus? Apenas não toque. Porque desde o Éden tem uma parte que não cabe ao homem. Tem uma parte que é de Deus. Tem uma parte que não cabe você administrar. Não cabe você definir o que vai fazer com ele. Cabe a Deus. Quando o homem quer tocar na árvore, então ele é expulso do jardim do Éden. Isso é um princípio que se aplica também ao dízimo. Existe uma parte das suas finanças que não é sua responsabilidade, é de Deus. E por que o Senhor pede, sendo que Ele é o Deus do ouro e da prata e não precisa do seu dinheiro? Porque Ele realmente não precisa, mas Ele pede para te abençoar, para poder abençoar as suas finanças, para poder te prosperar e para poder falar, eu sou Deus na sua vida, eu governo a sua vida. Amém, irmãos? O dízimo ele veio antes da lei. Jacó entendeu esse princípio. Lá em Gênesis 28, verso 20, já estou quase encerrando. Gênesis 28, verso 20. Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, certamente darei o dízimo. Jacó então fez um voto com o Senhor, que se ele fosse abençoado, ele daria o dízimo. Nesse momento aqui, Jacó era pobre, irmãos, solteiro normalmente não é pobre não, o diabo que é pobre, mas você quer prosperar a casa, logo você vai prosperar em nome de Jesus, amém? Eu já sou próximo, você vai casar, você vai prosperar mais ainda, e se tiver filho, vai prosperar mais ainda em nome de Jesus. Jacó era pobre aqui, solteiro, só tinha um cajado, coitado, não tinha nem um cachorro para dar ração. Ele falou, Senhor, se o Senhor me prosperar, de tudo eu vou te dar o dízimo. Ele vai então,
lá para o seu tio Labão, e o seu tio Labão, que era mais Jacó que Jacó, ele passa as pernas em Jacó mais de 20 vezes, muda o salário dele diminuindo, mas o tempo todo Deus abençoa ele, e Jacó fica riquíssimo também, igual seu pai Isaac. E depois ele volta, passa por esse mesmo lugar, mas agora ele passa com 2 bandos, cheio de ovelhas, cheio de bois, cheio de empregados, 2 esposas, que naquela época podia, hoje não pode, e muitos filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus prosperou, e Deus se lembrou do voto de Jacó. Gênesis 31, verso 13. Coloca para mim aqui, Gênesis 31, verso 13. Olha o que Deus diz para Jacó: eu sou o Deus de Betel, eu sou Deus da casa de Deus, onde ungiste uma coluna, aonde me fizeste um voto. Qual foi o voto que Jacó fez com Deus? Dízimo. Então Deus, ele leva em consideração a sua contribuição, o seu dízimo, e ele te abençoa cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, você não precisa entregar tudo. Você não precisa falar, eu vou dar tudo para o Senhor. Não. Deus pede apenas 10, porque o 10 representa o todo. 10 representa o todo. Se você for ler na palavra de Deus, você vai ver que Cristo, ele é a nossa primícia, a primícia dos mortos. A Bíblia também chama primícia de dízimo. Ele é o primeiro, porque dízimo não é só 10%, é o primeiro 10%, é a primeira parte. Ele é a primícia, ele é a garantia que todos nós iremos ressuscitar um dia. Quantos aqui vão ser arrebatados com o Senhor? Por que você pode ter essa certeza? Porque um dia Cristo foi arrebatado, ele ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus. Porque ele foi, você também será. O dízimo também da mesma forma. Quando você separa 10%, você abençoa todo o restante. Se você for olhar, também tem uma história de Jesus, que 10 leprosos chegam até ele, para poder serem curados. E aí, ele fala, vamos lá, se apresentam ao templo, se apresenta lá para o sacerdote, e deem glórias a Deus lá no templo, porque realmente o lugar de dar glórias a Deus naquela época era no templo. Mas a Bíblia diz que um voltou. Tinha quantos? Tinha 10. Quantos voltaram? 1. Quantos por cento? 10. Ele volta então e dá glórias a Jesus. Jesus não nega a glória para ele, porque Jesus sabia que o que o leproso estava fazendo estava abençoando toda uma geração. 10% apenas dos leprosos voltaram. Deixa eu te falar algo. Daqueles 10 leprosos, 9 eram judeus. 1 era gentil, samaritano. Sabe por quê? Que até hoje nós somos abençoados com essa bênção dos gentios? Jesus veio para quem? Para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Os judeus foram curados e não voltaram para dar glórias ao Senhor. Mas o gentil, o samaritano, voltou para dar glória a Deus. Por isso até hoje os judeus estão esperando pelo Messias. Mas nós, a 10ª parte, apenas um que voltou dos 10, gentil, hoje, durante esses 2000 anos, nós até hoje estamos recebendo as bênçãos de Jesus sobre as nossas vidas. E da mesma forma também é o seu dinheiro. Jesus abençoa você, os 10 leprosos, mas um deveria voltar para dar glória a Deus. Uma parte do seu salário deveria voltar para falar, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que me abençoou. Eu reconheço que só tenho essa família aqui porque o Senhor me deu. Eu reconheço que só tenho esse salário, essa empresa, essa casa, esse carro, porque o Senhor me deu. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio do Senhor. O 10 representa o todo. Amém, irmãos? A equipe de louvor pode subir? Eu quero dar mais um último exemplo, falando que o 10 representa o todo. Quando Moisés, ele envia 12 espias para
olhar a terra de Jericó. A Bíblia diz que dos 12 que voltam, apenas 2 têm uma palavra positiva sobre a terra. Quem foi? Quem lembra? Josué e Caleb. Os irmãos são um monte de Bíblia. Mas os outros 10, o que eles fazem? Nós vamos ser pisoteados, nós vamos morrer, nós vamos ser fulminados, eles são gigantes demais. Irmãos, por causa de 10 homens, toda uma nação ficou mais 38 anos no deserto. Que tinha passado 2 anos e ficaram 40 anos ao todo. Por causa de quantos? Por causa de 10. Porque o 10 representa o todo. Último exemplo, eu falei que era o último, mas os irmãos estão se organizando aqui. Dá para dar mais um exemplo ainda. Quantos mandamentos são ao todo? Não. São 613. Mas quantos representam o todo? Agora sim, 10. 10 mandamentos. Porque o 10 representa o todo. Você não tem que dar tudo para o Senhor, mas a 10ª parte representa o todo. Quando você entrega o seu dízimo, você está falando: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho é do Senhor. Todas as minhas bênçãos são do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Amém?